Padre Celestial, gracias porque no te has quedado en silencio. Pai Celestial, nós te damos graça porque não tens permanecido em silêncio. Nos has hablado a través de tu palabra. Tu tens nos falado através da sua palavra. Oramos para que sea abierta nuestro corazón Oramos para que os nossos corações sejam abertos. y para que cuando tu palabra sea abierta en nuestro corazón, E para que quando a tua palavra seja aberta nos nossos corações, podamos conocer al que es verdadero possamos conhecer aquele que é verdadeiro, de una manera viva, de uma forma viva, de una forma nueva. de uma forma nova. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te damos graças, ó Pai, porque estás conosco. Oramos para que santifiques tu palabra. E nós oramos para que o Senhor santifique a sua palavra. Ella es verdad. Ela é a verdade. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Apocalipse 1, versículo 12 e 13. Vamos ler nessa tradução da Bíblia textual. E me voltei para ver a voz que falava comigo. E voltado, vi 7 candelabros de ouro. E em meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma túnica talar e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. 2:1. Apocalipse 2:1, também na versão da Bíblia textual. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isto diz o que sustém as 7 estrelas em sua destra, o que anda em meio dos 7 candelabros de ouro. Amén. Amém. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, y el hombre peca, e o homem peca, la imagen de Dios quedó distorsionada. essa imagem de Deus, ela ficou distorcida. Ahora es muy difícil E agora é muito difícil reconocer cómo es Dios en el hombre. reconhecer como Deus é no homem. Ahora es más fácil E agora é mais fácil reconocer cómo es el diablo en el hombre. reconhecer como o diabo é no homem. ¿Cómo es el diablo? E como é o diabo? Mentiroso, Mentiroso, adúltero, adúltero, blasfemo, etcétera, etcétera. blasfêmero e etc, e etc. Cuando el hombre cae, la imagen de Dios queda muy distorsionada. E quando o homem cai, então essa imagem de Deus, ela fica muito distorcida. Dios envía a su Hijo desde la eternidad a la tierra. E Deus envia então o seu filho desde a eternidade aqui na terra. Desde el seno de la deidad, Desde o seio da divindade. desciende al tiempo de los hombres y a la tierra de los hombres. Ele desce então ao tempo dos homens e à terra dos homens. La gracia de Dios es el amor en descenso. A graça de Deus é o amor que está descendendo dos céus. El descenso de Dios al encuentro de los hombres pecadores. Essa descida de Deus ao encontro de homens pecadores. Para salvarlos Para salvar esses y homens. recuperar progresivamente la imagen de Dios. Salvar esses homens e recuperar progressivamente essa imagem de Deus. El apóstol Pablo lo dijo así. E o apóstolo Paulo, ele falou assim. Primera de Timoteo 2, 1 de Timóteo 2, versículo 4. versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Aquele que quer que todos os homens sejam salvos. El querer de Dios Então o querer de Deus, es salvar al hombre que se perdió. o querer de Deus é salvar ao homem que se perdeu. Y ha provisionado los recursos para ello. E ele fez provisão a respeito desses recursos para alcançar esse objetivo. Su Hijo. O seu filho. Pero después que salva a las personas, a los seres humanos, Porém, depois que ele salva as pessoas, que ele salva os seres humanos, viene el otro trabajo de Dios. aí vem um outro trabalho de Deus. Sigue diciendo Primera de Timoteo 2:4. E 1 de Timóteo 2,4 vai seguir dizendo, Coma. vírgula, Y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. e que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Si ve el trabajo, el doble trabajo de Dios, E você percebe o duplo trabalho de Deus, salvar a los hombres salvar os y homens, después de que sean salvos,
E depois dessa salvação dos homens, llevarlos al pleno conocimiento de la verdad. levar os homens ao pleno conhecimento da verdade. Ese es el trabajo de Cristo. E esse então é o trabalho de Cristo. Y lo hace a través de la iglesia. E Cristo faz esse trabalho através da igreja. ¿Cómo salva a los hombres? E como ele salva os homens? Juan 16. João capítulo 16. Cuando venga el Espíritu Santo, Quando vier o Espírito Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O sea que Dios a través del Espíritu Santo É dizer que Deus, através do Espírito Santo, le va a decir a los hombres ele vai dizer aos homens que están en pecado, que estão em pecado, si no se arrepienten de ese pecado va a haber un juicio, se eles não se arrependerem desse pecado, haverá um juízo. pero si se arrepienten de ese pecado, Porém, se eles se arrependem desse pecado, va a haber justicia para ellos, haverá justiça para la eles. justicia de Cristo. A justiça de Cristo. Eso lo hace Dios a través de la iglesia. E isso, irmãos, Deus faz através da igreja. Pero también el llevar los hombres al pleno conocimiento de la verdad Porém, também levar os homens a esse pleno conhecimento da verdade es a través de la iglesia. é também através da igreja. ¿Entiende la importancia de la iglesia? Irmãos, vocês entendem a importância da igreja? Por eso cuando Juan voltea para ver la voz, Por isso, quando João faz essa volta para olhar essa voz, ¿qué es lo primero que ve? e o que ele vê em primeiro lugar? 7 candelabros de oro. Ele vê 7 candelabros de ouro. Y el mismo Señor E o Senhor mesmo le revela al apóstol Juan revela então ao apóstolo João qué son los 7 candelabros de oro. o que são esses 7 candelabros de ouro. Las iglesias. Esses 7 candelabros então são as igrejas. Entonces Dios a través de la iglesia Então Deus, através da igreja, va a edificar su iglesia. ele vai edificar a sua igreja. Suena extraño, pero es así. Isso parece estranho, mas é isso mesmo. A través de los dones, Através dos dons. que es un don espiritual, O que é um dom espiritual? es la capacidad sobrenatural É a capacidade sobrenatural que Dios le da a cada cristiano que Deus dá ou concede a cada cristão para que pueda ejercer su función para que ele possa exercer a sua função. como miembro del cuerpo de Cristo. A sua função como membro do corpo de Cristo. Entonces va a utilizar Dios Então Deus vai utilizar cada uno de estos dones cada um desses dons para edificar su iglesia. para a edificação da sua igreja. Por eso necesitamos todos los cristianos E por isso nós precisamos de todos os cristãos tener una comunión nítida y clara con Dios ter uma comunhão nítida e clara com Deus, para poder discernir en nuestro interior para que nós possamos discernir no nosso interior qué necesita la iglesia. o que a igreja precisa. Nosotros no debemos predicar temas favoritos, Nós então não devemos pregar temas favoritos, temas especiales. temas especiais. Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, Nós devemos pregar então todo o conselho de Deus, porque así Dios va a edificar su casa. porque dessa maneira Deus vai edificar a sua casa. Y Apocalipsis 1, 12 y 13, E Apocalipse 1, 12 e 13, 2:1 2:1 nos va a proveer una realidad espiritual vai prover para nós uma realidade espiritual, para que entendamos cómo Dios edifica su iglesia. para que nós possamos entender como Deus edifica a sua igreja. Y vamos a entender la centralidad E aqui nós vamos também entender a centralidade, del Hijo de Dios a centralidade do Filho de Deus, en la edificación de la iglesia. a centralidade do Filho de Deus na edificação da igreja. ¿Qué aprendemos con esto? E o que nós aprendemos com isso? Que nosotros debemos depender de Él Que nós devemos depender dele para que la iglesia sea edificada. para que a igreja seja então edificada. Que no dependemos de nosotros. E que nós não dependemos de nós mesmos. ¿Usted se imagina donde dependiera la iglesia de nosotros? Você imagina o que ocorreria se a igreja dependesse de nós? Por ejemplo, Por exemplo, ¿recuerda Pedro? vocês lembram de Pedro? Mateo 16, 18, Pedro dijo: tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios Em viviente. Mateus ele falou: tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivente. ¿Será que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? E será que Pedro é realmente essa rocha sobre a qual a igreja é edificada? 3 versículos siguientes. 3 versículos após, ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? você sabe o que o Senhor Jesus diz? Apártate de mí, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Donde la iglesia dependiera de nosotros, Se a igreja então dependesse de nós, estuviésemos muy perdidos. nós estaríamos muito perdidos. ¿Entiende, hermano? Vocês entendem, irmãos? Entonces necesitamos tener una comunión interior con Dios Então nós precisamos ter uma comunhão interior com Deus para poder percibir y entender para poder perceber e entender el movimiento del Hijo de Dios en la iglesia. o movimento do Filho de Deus na igreja. Si estuvo atento a los versículos que leímos, Se você esteve apercebido dos versículos que nós lemos, el versículo 12 dice o versículo 12 falou que cuando Juan volteó, vio los 7 candeleros. quando João virou-se, ele viu os 7 candelabros. Pero en medio de los 7 candeleros, Porém, no meio desses 7 candelabros, al Hijo de Dios glorificado. ele viu o Filho de Deus glorificado. Y en Apocalipsis 2:1 E em Apocalipse 2:1, vio al Hijo de Dios glorificado ele viu o Filho de Deus glorificado, que anda en medio de los candeleros. o Filho de Deus glorificado que anda no meio dos candelabros. Esto es muy importante E isso é muito importante para que nosotros entendamos cómo la iglesia es edificada. para que nós possamos entender como a igreja é edificada. Llamo la atención a la palabra anda en medio. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra, anda no meio. Cuando nosotros estudiamos Quando nós estudamos, las formas verbales de las palabras, quando estudamos então as formas verbais das o palavras, sea, la gramática, ou seja, a gramática, aprendemos principios espirituales. nós podemos aprender também princípios espirituais. Por ejemplo, Por exemplo, el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, Paulo na epístola aos Gálatas, cuando escribió inspirado por el Espíritu, quando escreveu inspirado pelo Espírito Santo, dijo así, ele falou que íbamos a ser bendecidos en la simiente, que seríamos benditos na semente de Abraham. na semente de Abraão. No dice simientes como si hablase de muchos. Ele não falou sementes como se falasse no plural ou de muitas sementes. Él habló de simiente en singular. Ele falou então de uma semente no singular No habló en simientes en plural. e não falou sementes no plural, Porque la única simiente en la cual serían los hombres bendecidos porque a única semente na qual os homens seriam benditos es en la única simiente que es Cristo. é na única semente que é Cristo, Singular y plural. singular e plural. ¿Qué es eso? E o que isso significa? Gramática. Gramática. Básica. Básica, gramática básica. Cuando estudiamos las gramáticas de las palabras griegas, Quando nós vamos estudar as gramáticas das palavras gregas, aprendemos principios muy importantes para la vida cristiana. nós aprendemos princípios muito importantes para a vida cristã. Por ejemplo, Por exemplo, cuando dice el texto que el Hijo de Dios anda en medio, quando o texto diz que o Filho de Deus anda no meio, la forma verbal está en tiempo presente. essa forma verbal utilizada aqui é no presente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? E em termos práticos, o que significa isso? Una acción continua, Significa que existe aqui uma ação contínua, una acción continuada. uma ação que ela é continuada. ¿Qué quiere decir? E o que quer dizer? Que el Hijo de Dios constantemente está caminando en medio de las asambleas. Que o Filho de Deus está caminhando constantemente no meio das assembleias. Por eso cuando nos reunimos, siempre estamos delante de Él. Por isso, irmãos, quando nós nos reunimos, nós sempre estamos diante dele, Delante del Señor de la gloria. diante do Senhor da glória. Sí.
Y ese movimiento del Hijo de Dios en medio de los candeleros de las iglesias E esse movimento do Filho de Deus no meio dos candelabros das igrejas, representa varios aspectos. ele representa então vários aspectos. Vamos a considerar algunos de ellos. E nós vamos aqui considerar alguns deles. Aspectos prácticos para la vida de la iglesia. E são aspectos práticos para a vida da igreja. Por el versículo, por cómo se revela Cristo, Então, através do versículo, como Cristo se revela, podemos aprender cómo se mueve el Señor. nós podemos aqui aprender como o Senhor se move. 1. Cuidado sacerdotal, Primeiro, cuidado sacerdotal, cuidado pastoral, cuidado pastoral, cuidado como rey cuidado como rei y cuidado como juez. e cuidado como juiz. ¿Sí? Recuerda en la reunión anterior que hablamos de que el Señor iba a llegar a la iglesia Vocês lembram que da reunião anterior nós falamos como o Senhor ia chegar à igreja con la espada de dos filos? com a espada de dois gumes, Juez. Juiz. Iba a juzgar algunas situaciones equivocadas en la iglesia. ele ia julgar então algumas situações equivocadas que estavam ocorrendo na igreja. Entonces ese caminar del Hijo de Dios en medio de los candeleros Então esse movimento, esse caminhar do Filho de Deus no meio dos candelabros das igrejas nos va a servir a nosotros vai servir para nós, para poder ayudar a cuidar las iglesias. para podermos ajudar a cuidar das igrejas. Vamos a mirar 3, 4 aspectos acerca de este movimiento. E nós vamos olhar aqui 3 ou 4 aspectos a respeito destes movimentos. Recuerda que vimos que de acuerdo a la necesidad de la iglesia hablaba. Vocês lembram que nós vimos que de acordo com a necessidade de cada igreja ele falava? ¿Qué quiere decir eso? Isso quer dizer o quê? Que ese es un movimiento que está mostrando el Señor con un cuidado pastoral. Que esse é um movimento que o Senhor está demonstrando como se estivesse falando de um cuidado pastoral. Por ejemplo, Por exemplo, los líderes de las iglesias as lideranças ou os líderes das igrejas, deben oler a oveja, eles devem cheirar a ovelha, estar con los hermanos, estar com os irmãos, conocer a los hermanos, conhecer os irmãos, tener comunión con los hermanos, ter comunhão com os irmãos. para poder saber cómo ayudarlos, Dessa forma eles vão poder saber como ajudar os irmãos, qué necesitan. o que eles precisam. ¿Entiende, hermano? Entende, irmãos? Y ese cuidado pastoral E esse cuidado pastoral, es revelado en las escrituras. ele é revelado nas escrituras. Cristo se revela como el gran pastor de nuestras almas. Cristo então se revela como o grande pastor ou o sumo pastor das nossas almas. En el libro de los Salmos No livro dos Salmos 23 23, dice así: ele diz assim: Yahvé es mi pastor, Javé é meu pastor, nada me faltará. nada me faltará. En la versión Reina Valera de 1865 Na versão da Reina Valera 1865, dice así: ele diz assim: Yahvé es mi pastor, Javé é o meu pastor, no me faltará. ele não me faltará. No es que no nos falte nada, Não é dizer que não nos vai faltar nada. Él es el que no nos falta. Ele é aquilo que não nos falta. ¿No se alegra su corazón al saber que Él lo pastorea? Você não fica com o coração alegre em saber que ele mesmo te pastoreia? Amén. Leámoslo en la Biblia. Amém? Vamos ler na Bíblia. Primera de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25. Primeira Pedro 2:25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. En las escrituras sagradas, Nas escrituras sagradas, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, no antigo pacto e no novo, cuando se refiere al pastor en singular, quando se refere ao pastor no singular, se refiere a Dios. ele está se referindo a Deus. Del resto, se refiere a pastores en plural. De resto, ele vai se referir a pastores no plural. Porque Él es el gran pastor y obispo de las almas de los hombres, Porque ele é o grande pastor e bispo das almas dos homens, mayormente de sus hijos, de los cristianos. especialmente dos seus filhos, dos cristãos. La figura es la siguiente:
E a figura é a seguinte: Nosotros antes de ser de Cristo nós, antes de sermos de Cristo, andábamos en el mundo sin Dios, nós andávamos no mundo sem Deus, descarriados, descarrilhados, rumbo al infierno. e íamos rumo ao inferno. Y Él nos salvó. E Ele nos salvou. Y después de salvarnos, E depois de nos salvar, ahora nos cuida, agora Ele cuida de nós. nos alimenta, nos vigila mientras nos alimenta. Ele nos alimenta e nos vigia enquanto está nos alimentando. Qué precioso, ¿cierto? Que precioso é isso, Que irmãos. podemos contar con su cuidado, con su amor y con su dirección. Que nós podemos contar com seu cuidado, com seu amor e sua direção. Entonces, a los que Dios ha llamado a ser pastores, Então aqueles que Deus chamou para ser pastores, deben imitar al gran pastor. eles devem imitar ao grande pastor. Entonces, el Señor, caminando en medio de las iglesias, Então o Senhor, caminhando no meio das igrejas andando en medio de las iglesias constantemente, e andando no meio das igrejas constantemente, sabe que necesita la iglesia. ele sabe o que a igreja precisa. Vamos aprendiendo un primer principio. E nós vamos aqui aprendendo o primeiro princípio. Debemos estar con los hermanos para conocer sus necesidades. Nós devemos, então, esse é o primeiro princípio, devemos estar com os irmãos para conhecer as suas Amén, necessidades. amén, hermano. Amén. Entonces, Él se mueve en medio de los candeleros. Então ele se move no meio dos candelabros. Mira esta imagen. Un candelero, otro candelero, otro candelero, otro candelero y otro candelero. Vejam então, irmãos, um candelabro, outro candelabro, mais um candelabro e outro candelabro. Y el Hijo de Dios acercándose a uno, E o Filho de Deus se aproximando de um, acercándose a otro, se aproximando de outro, y así sucesivamente. e dessa forma sucessivamente ele vai se aproximando. ¿Por qué? E por quê? Porque es una imagen tomada del Antiguo Testamento. Porque isso é uma imagem que foi pegada do Antigo Testamento. ¿Recuerda? Vocês lembram disso? ¿Recuerda el candelero de oro? Vocês lembram do candelabro de ouro? ¿Y recuerda la responsabilidad del sacerdote con el candelero? E vocês lembram da responsabilidade que o sacerdote tinha com o candelabro? Hermano, esto es muy importante. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque necesitamos conocer el ministerio celestial de Jesucristo. Porque nós precisamos conhecer o ministério celestial de Jesus Cristo. Volvamos a Apocalipsis 1:12. Vamos voltar então a Apocalipse 1:12, De acá. da Bíblia textual. 13. 1:13. Listo. E em meio dos 7 candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma túnica talar e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Ahora leámoslo en Reina y Valera en portugués. 1:12. 1:12. Na Reina El Valera. 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ok. La frase donde dice, E a frase onde diz, acá, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. vestido de uma roupa que chegava até os pés. Es una única palabra en el griego. Isso é uma única palavra no grego. Es la palabra griega poderes, É a palavra grega poderes, que habla de una vestidura que va hasta los pies. que fala de uma roupa que vai até os pés. Entonces, ¿qué quiere decir? Então isso que significa? Que Cristo tiene hoy una actividad como sacerdote. Que Cristo tem hoje uma atividade como sacerdote. Y esta era uno de los ropajes de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. E esta era justamente um dos trajes do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Amén, hermano. Entonces, ¿qué vamos entendiendo? E então aqui o que nós podemos entender? Que así como en el Antiguo Testamento había un candelero, Que assim como lá no Antigo Testamento havia um candelabro y el sacerdote era responsable de e o sacerdote era responsável dele, encenderlo, melhor dizendo, o sacerdote era responsável por acender esse candelabro, darle aceite para que siguiera iluminando,
colocar azeite nele para que ele pudesse continuar iluminando y limpiar las mechas con la despabiladera. e limpar esse candelabro com a despabiladeira. Vamos a leerlo. Vamos Números, ler. Números, capítulo 8, Números capítulo 8, versículo 1 y 2. versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão um espaço em frente do candelabro. Amén. Amén. ¿Quién era el responsable de encender las lámparas? E quem era aqui o responsável por acender essas lâmpadas? Aarón y sus hijos. Arão e seus filhos. Después tenían que proveer el aceite para que la lámpara siguiera iluminando. E depois eles tinham que providenciar o azeite para que a lâmpada pudesse continuar iluminando. ¿Qué quiere decir el Señor? O que o Senhor quer nos mostrar? Com La isso? figura del candelero, A figura do candelabro, el propósito del candelero, o propósito do candelabro el propósito de la iglesia e o propósito da igreja es que alumbre, é que ilumine. ¿cierto? El propósito del candelero es llevar luz. O propósito do candelabro é levar luz. El propósito de la iglesia es llevar luz. E o propósito da igreja também é levar luz. ¿Qué es eso? E o que é En isso? términos prácticos. Em termos práticos, Mateo dice, Mateus falou: para que alumbre vuestra luz para que a vossa luz possa iluminar y los hombres vean vuestras buenas obras e os homens possam ver as vossas boas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. ¿Se entiende? Vocês entendem, irmãos? Entonces Cristo está trabajando para hacer que la iglesia ilumine, Então Cristo está trabalhando para fazer com que a igreja possa iluminar, para que a través de su experiencia, de sus obras, para que através da sua experiência e das suas obras pueda iluminar más personas. ela possa iluminar mais pessoas. Todos los que estamos acá Todos nós que aqui estamos es porque fuimos iluminados é porque nós somos iluminados. por el testimonio de la iglesia en esta ciudad. Nós fomos iluminados pelo testemunho da igreja nessa cidade. Y cada vez que predicamos el evangelio, E cada vez que nós pregamos o evangelho, llevamos la luz a más personas nós levamos então a luz a mais pessoas. y el reino de Dios se va extendiendo. E o reino de Deus vai se expandindo então. Qué precioso entonces. Isso é precioso então, irmão. Pero también el sacerdote Porém, também o sacerdote, tenía la responsabilidad ele tinha a responsabilidade de velar de que las mechas del candelero, las lámparas, que as lâmpadas dos candelabros, no oscurecieran el ambiente. elas não escurecessem o ambiente. Porque cuando no se limpiaban con la despabiladera, Porque quando não se limpavam com essa despabiladeira, el humo salía oscuro. a fumaça saía escura. ¿Se entiende? Vocês entendem? Entonces debemos cuidar que el ambiente de la iglesia esté libre de humo. Então vocês têm que cuidar para que esse ambiente da igreja ele esteja livre dessa contaminação do fumo, da fumaça. Entonces el Hijo de Dios se acercaba a los candeleros como sacerdote Então o Filho de Deus se acercava à igreja como sacerdote para hacer estos trabajos. para fazer esses trabalhos. Amén, hermanos. Amém, irmãos? También el sacerdote Também o sacerdote, tenía otra función que hacer. ele tinha uma outra função para fazer. ¿Y sabe cuál era? E você sabe qual era? Predicar la palabra. Pregar a palavra. ¿Sí? Vamos a leerlo en Levítico Vamos 10, ler em Levítico, capítulo 10, versículo 9 al 11. Levítico 10, versículos 9 al 11. Levítico 10, do 9 ao 11. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo,
e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Amén. Contexto. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú murieron. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú morreram. ¿Sabe por qué? E você sabe por quê? Porque entraron borrachos al lugar más santo. Porque eles entraram embriagados no lugar mais santo, santíssimo. Por eso el Señor le dice a Moisés que hable con Aarón. Por isso o Senhor disse a Moisés que falasse com Arão. Cuando entren a mi presencia, no tomarán licor. Quando entrarem na minha presença, não tomarão bebida forte. Ese es el contexto. E esse é o contexto. Dios es celoso con su santidad. Deus é zeloso com a sua santidade. Ahora les dice que ellos deben tener un juicio cabal. Agora ele fala que eles devem ter um juízo bem colocado, Porque el vino adormece la mente de la persona. porque o vinho ou a bebida, ele entorpece a mente da pessoa. Y el sacerdote necesitaba tener una mente lúcida, cabal, para enseñar la palabra de Dios. E o sacerdote precisava ter essa mente lúcida, cabal, para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus. Entonces el Hijo de Dios Então o Filho de Deus, camina en medio de los candeleros ele caminha em meio dos candelabros para que sigan alumbrando para que esses candelabros possam continuar iluminando. a través de su palabra, E através da sua palavra, que es como la despabiladera, que é como a espavitadeira, trata todas las cosas extrañas y ajenas al Espíritu Santo. ela vai tratar todas aquelas coisas estranhas e alheias ao Espírito Santo. Y a través de su Espíritu, E através do seu Espírito, porque recuerde lo que leímos en la reunión anterior, porque lembre-se, irmão, que nós lemos na reunião anterior. sostiene los 7 espíritus. Ele sustenta então nas suas mãos os 7 espíritos. Entonces a través de su Espíritu Então, através do seu Espírito, sustenta la iglesia. ele sustenta a igreja. Así como el sacerdote proveía aceite de olivas machacadas. Assim como o sacerdote provia aquele azeite de oliva pisada ou batida, Para que pudiese utilizarse en el candelero. para que isso pudesse ser utilizado no candelabro. ¿No fue eso lo que pasó con el Hijo de Dios? E não foi isso que aconteceu com o Filho de Deus? Fue machacado y molido por nuestros pecados. Ele foi pisado e moído pelos nossos pecados. Esa es la base que Él nos da para edificarnos. E essa é a base que ele nos dá para nos edificar. Su muerte y resurrección. A sua morte e a sua ressurreição. Entonces el Hijo de Dios aparece vestido con una túnica que le llega hasta los pies. Então o Filho de Deus aparece com uma roupa comprida que chega até os seus pés, Pero también aparece como vestido con una franja de oro en el pecho. também ele aparece vestido com uma faixa de ouro no peito. Voy a leerlo. Eu vou ler isso aqui. Dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. E cingido no peito com um cinto de ouro. ¿Qué es esto? E o que é isso? Nos habla de Jesucristo como rey. Isso nos fala de Jesus Cristo como rei. O sea que Él es rey y sacerdote. Ou seja, ele é rei e sacerdote. Sacerdote según el orden de Melquisedec. E sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. ¿Recuerda el episodio de Abraham con Melquisedec? E vocês lembram desse episódio de Abraão com Melquisedeque? Génesis 14. Gênesis 14. Que después el escritor a la epístola a los hebreos lo va a explicar. Que depois o escritor, a epístola dos Hebreus, vai explicar isso. En resumen es así. E resumindo, é dessa forma. Esa experiencia de Abraham con Melquisedec Essa experiência de Abraão com Melquisedeque, era para mostrar la superioridad ela era então para mostrar a superioridade, del sacerdocio según el orden de Melquisedec. a superioridade desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. ¿Por qué? E por quê? Porque Leví, que Porque- estaba en los lomos de Abraham, Porque Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, le dio el diezmo a Melquisedec. Levi deu os dízimos Diezmos de todo a de tudo que Melquisedec. ele tinha para Melquisedeque. Ajá. ¿Qué está mostrando? E o que isso nos Que mostra? el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví. Isso nos mostra que o sacerdócio de Melquisedeque ele é superior ao sacerdócio de Levi.
también nos está mostrando E também nos mostra, que vendría alguien que sería rey y sacerdote. e também nos mostra que viria alguém que seria rei e sacerdote. Imposible para un judío. E isso era impossível para um judeu. ¿Sabe por qué? E vocês sabem por quê? Porque los reyes descendían de Judá. Porque os reis vinham de Judá. Los sacerdotes descendían de Leví. E os sacerdotes vinham de Levi. Nunca un rey sería sacerdote, nunca un sacerdote sería rey. Então nunca um rei seria sacerdote e nunca um sacerdote poderia ser rei. Pero el que venía según el orden de Melquisedec sería rey y sacerdote. Porém aquele que viria segundo a ordem de Melquisedeque seria rei e sacerdote. Entonces Cristo, el Hijo de Dios, cuida a la iglesia como rey también. Então Cristo, o Filho de Deus, ele cuida da igreja também como rei. Tiene una dignidad real en la majestad de las alturas. Tem uma dignidade real na majestade nas alturas. Y está reinando como soberano en nuestros corazones. E ele está reinando como soberano dos nossos corações. Qué precioso, hermanos. Que precioso, irmão. Que aprendemos a entregar nuestra vida para que Él la dirija, la gobierne y reine, no nosotros. Que nós aprendemos a entregar a nossa vida para que ele dirija, governe e reine, e não nós. Amén. Miremos un versículo en el Antiguo Pacto que nos habla de cómo iba a aparecer uno E nós vamos ler um versículo no Pacto Antigo que nos mostra como iria aparecer que sería rey y sacerdote. que seria rei e sacerdote. Vamos a leerlo de la Biblia textual. Zacarías 6, versículos 12 al 13. Vamos ler desde essa versão da Bíblia textual, Zacarias 6, do 12 Al 13. ao 13. E lhe dirás, assim diz Javé Sabaoth: eis aqui um varão, cujo nome é Renovo, brotará de suas raízes, e ele edificará a casa de Javé, e terá a glória, e se sentará e reinará sobre o seu trono, sendo sacerdote sobre o seu trono, e haverá conselho de paz entre ambos. Amén. Amém. Ese que aparecería reinaría como rey y sacerdote. Esse então que apareceria reinaria como rei e sacerdote. Y ese actualmente es el ministerio de Jesucristo. E isso atualmente, ou este atualmente, é o ministério de Jesus Cristo. Cristo ahora está en medio de las iglesias. Cristo agora, ele está no meio das igrejas. Por un lado como sumo sacerdote, Por um lado, como sumo sacerdote. intercediendo por las iglesias, E ele intercede pelas igrejas, suministrándole el aceite necesario para alumbrar. dando a ela o azeite necessário para iluminar. Por el otro lado, Porém, por um outro lado, está ejerciendo su ministerio como rey, ele está exercendo o seu ministério como rei. gobernando nuestros corazones, hermanos. Está governando os nossos corações, irmãos. Está en medio de las iglesias en estos momentos, E ele está no meio da igreja nesse tempo atual, cuidando los candeleros como pastor. e cuidando dos candelabros como pastor. Vemos entonces el ministerio de Jesucristo en medio de las iglesias, Vemos então o ministério de Jesus Cristo no meio das igrejas, como sacerdote, como sacerdote, encendiendo las lámparas, acendendo as lâmpadas, dándole el aceite necesario para que siga alumbrando, dando esse azeite necessário para que ela continue iluminando, teniendo cuidado pastoral por la iglesia, tendo cuidado pastoral pela igreja, intercediendo por las iglesias, intercedendo pelas igrejas, reinando en el corazón de los cristianos. reinando no coração dos cristãos. Eso lo vemos por las diferentes actividades de los sacerdotes. E isso nós percebemos pelas diferentes atividades dos sacerdotes. Esa es una de las maneras como el Hijo de Dios E essa é uma das maneiras como o Filho de Deus camina en medio de los candeleros. caminha no meio dos candelabros. Nosotros ya fuimos iluminados por Él. Nós já fomos iluminados por Ele. Cuando Dios salva personas, inicia un candelero en una ciudad.
Quando Deus salva alguma pessoa, inicia um candelabro numa cidade. y Él mismo se compromete a que siga alumbrando. E Ele mesmo se compromete para que esse candelabro continue iluminando. Pero es responsabilidad de los creyentes Porém, é responsabilidade dos crentes responder a su dirección en el interior. responder à direção de Deus no seu interior. ¿Sabe por qué? E vocês sabem por quê? ¿Sabe qué le dijo a la iglesia en Éfeso? Vocês sabem o que ele disse à igreja em Éfeso? Que si no se arrepentía, iba a quitar el candelero de su lugar. Que se ela não se arrependesse, ele ia tirar o seu candelabro do lugar. ¿Sabe por qué? Porque dejó de cumplir el propósito que era alumbrar. Sabem por quê, irmãos? Porque deixou de cumprir o propósito, que era iluminar. Esa imagen está representada en el Antiguo Testamento. E essa imagem, ela é representada no Antigo Testamento. Lepra en la piel, lepra en la ropa y lepra en la casa. Lepra na pele, lepra na roupa e lepra na casa. En la casa, cuando encontraban lepra, Na casa, quando era encontrada a lepra, la lepra se raspaba y se dejaba 7 días en observación. era raspada então essa lepra e tinha que ficar 7 dias em observação. El sumo sacerdote esperaba esos 7 días para ver si había pasado la lepra. E o sumo sacerdote então ele esperava esses 7 dias para ver se essa lepra tinha ido embora. Si la lepra continuaba, se sacaba la piedra de la casa. E se o contrário, né, a lepra continuava, era tirada essa pedra da casa. Y muchas veces la lepra se esparcía por el resto de las piedras. E muitas vezes a lepra se expandia, né, pelo resto das pedras. Entonces la casa tenía que ser derrumbada. E nesses casos a casa teria que ser derrubada. ¿Sabe qué figura la lepra? E vocês sabem do que a lepra é figura? Del pecado. Do pecado. Entonces Cristo le dijo a la iglesia en la cual estaba trabajando, Então Cristo disse nessa igreja na qual ele estava trabalhando, caminando en medio de ella, caminhando no meio dela proveyéndole aceite para la lámpara, e providenciando esse azeite para a lâmpada, teniendo un cuidado pastoral con ella. tendo um cuidado pastoral com essa igreja. Si no se arrepiente, quitaré el candelero de su lugar. Se você não se arrepende, eu tirarei o candelabro do lugar. Vemos la responsabilidad que tenemos para con Dios. E aqui nós podemos perceber a responsabilidade que nós temos para com Deus. Estudiando el Nuevo Testamento griego, Estudando o Novo Testamento grego, ahora en Villavicencio, agora em Vila Vicêncio, estamos estudiando el libro de Tiago, Jacobo. nós estamos estudando o livro de Tiago. Y hemos encontrado que Santiago, Jacobo, E nós temos encontrado que Tiago tiene más de 54 verbos en imperativo. Tiago, então, o livro, né, tem mais de 54 verbos que estão no imperativo. ¿Sabe qué quiere decir eso en términos prácticos? E vocês sabem o que isso significa em termos práticos? El imperativo es un mandamiento. O imperativo é um mandamento. Para nosotros es responsabilidad. E para nós é responsabilidade. El mandamiento que Dios da para nosotros es responsabilidad. O mandamento que Deus nos dá para nós significa uma responsabilidade. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios en la iglesia. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus na igreja. Hermano, pero yo no tengo dones. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Irmãos, mas eu não tenho dons. Como eu posso servir? De que maneira que eu posso ajudar? ¿No tiene dones? ¿Usted no recibió el Espíritu Santo? Você não tem dons, você não recebeu o Espírito Santo. Y al recibir el Espíritu Santo recibió los recursos para responder a su palabra. E ao receber o Espírito Santo, você também recebeu os recursos para responder a sua palavra. Tenemos la responsabilidad espiritual delante de Dios E nós temos então a responsabilidade espiritual diante de Deus de responder a su palabra y cooperar con el trabajo que el Hijo de Dios está haciendo en medio de los candeleros. de responder a sua palavra e cooperar com esse trabalho que o Filho de Deus está fazendo no meio dos seus candelabros. Él es el que anda en medio
de los candeleros. Ele é aquele que anda no meio dos seus candelabros. Amén, hermanos. Amém, irmãos? ¿Qué aspectos prácticos aprendemos de estos versículos? E que aspectos práticos nós podemos aprender desses versículos? Uno, que el Hijo de Dios está reinando en nuestro corazón, Primeiro, que o Filho de Deus está reinando nos nossos corações. pero también está juzgando la iglesia cuando tiene cosas impropias. Porém, Ele também está julgando a igreja quando ela tem coisas inapropriadas. Él está en medio de los candeleros conociendo cada necesidad de las iglesias. Ele está também no meio dos candelabros, conhecendo cada necessidade das igrejas. Podemos entonces descansar confiadamente en lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Então nós podemos descansar confiadamente naquilo que Ele está fazendo nos nossos corações. Es el pastor y obispo de nuestras almas. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. ¿Lo fortalece eso? Isso te fortalece? Yo sé que sí, hermanos. E eu sei que sim, irmãos. Amén, hermanos. Amém, irmãos. Gracias porque contamos con Él y no estamos solos. E graças a Deus que contamos com Ele, não estamos só. Amén, hermanos. Amém, irmãos. Amado Padre, Señor de los cielos y de la tierra, Amado Pai, Senhor dos céus e da terra, gracias por darnos a tu Hijo, Señor. nós te agradecemos por nos dar o Teu Filho. Es lo que nosotros necesitamos, Señor. Isso é o que nós precisamos, Senhor. Gracias por salvarnos Obrigado por nos salvar y por seguir cuidándonos, Señor. e por continuar nos cuidando, Senhor. A pesar de nosotros, Señor. Apesar de nós mesmos, Senhor. Gracias por tu cuidado, Señor. Te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor. Gracias porque nos da lo que estamos necesitando, Señor. Obrigado por nos dar aquilo que estamos necessitando, Nos Senhor. estás dando a tu Hijo en todo momento, Señor. Tu está nos dando o Teu Filho a cada momento, Sí, Senhor. Señor, gracias. Llenas nuestro corazón de alegría. Sim, Senhor, nós te damos graça porque enche o nosso coração de alegria. Porque nos demuestras tu amor a darnos a tu Hijo, Señor. Porque nos demonstra o seu amor ao nos dar o seu Filho. Gracias, Hijo de Dios, por caminar en medio de nosotros Nós te agradecemos, Filho de Deus, por caminhar no meio de nós. y no dejarnos solo en la edificación de tu casa. E não nos deixar só na edificação da tua Estamos casa. muy agradecidos, Señor. Estamos muito gratos, Senhor. Oramos para que tu palabra Y nos- fructifique en nuestros corazones. Oramos para que a tua palavra frutifique nos nossos corações. Al 30, al 70 y al 100, Señor. A 30, 70 e 100. En el nombre Por de Jesús, Señor. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Clamor